Está começando o programa Janelas aqui pela UFCV. Esse programa é de estreia. Nós vamos estar aí ao longo da nossa programação sempre discutindo a respeito da cena audiovisual que existe aqui em Caxias do Sul e também na Serra Gaúcha. Para começar essa conversa, eu recebo aqui o Conrado. Conrado, como é que tu vê hoje a questão da cena audiovisual aqui na Serra? Bom, a gente vê a cena em formação, né? São vários os produtores, muitos que inclusive trabalham juntos e a gente vê uma continuidade desse trabalho, né? A gente teve, por um lado, uma coisa boa que muitos produtores daqui saíram e foram trabalhar fora, Rio de Janeiro, São Paulo, mas eu acho que ainda a gente vê a cena audiovisual em Caxias em plena formação, né? A gente ainda não tem muitas produções que vão além dos prêmios locais, né, de Financiarte e LIC. Então a gente vê os produtores ficando um pouco restritos a essas movimentações, né, ou mesmo se afiliando a outras leis estaduais e até nacionais para a produção de outras propostas além do curta-metragismo e dos videoclipes, né, tanto também do curta-metragem de ficção, de documentário, que é o que muito se faz aqui, mas também a gente percebe hoje uma experimentação em outros formatos, até flertando um pouco com documentário para web, para TV, a websérie. Então, está num processo de metamorfose, assim, a coisa está se formando ainda, mas é bom ver que está aquecida, assim, e, bom, a gente já tem até a premiação, né, que é o Cine Serra hoje, em seu segundo ano, enfim, prestigiando essa produção. Então, eu acredito que é uma coisa que está subindo, assim, a gente percebe que está se formando e está crescendo. Você acha que, a partir disso, a gente já pode imaginar que tem uma identidade do audiovisual aqui? Eu acredito que talvez algumas identidades, né, e elas se formam muitas vezes pelos próprios produtores e realizadores. A gente sim percebe o pessoal que talvez fique mais na ativa e que tenha mais atividade e mais produção, trabalhando numa mesma linha de produção, né? Ou com as mesmas plataformas, ou com a mesma equipe. Isso, sem dúvida, acaba formando uma certa identidade, né? Mas pensar a nível local, da cidade, Caxias do Sul, ou mesmo da região, ou mesmo do estado, é difícil pensar em uma única identidade, assim, né? Eu, pelo menos, não vejo muito dessa forma. Existem algumas tendências que eu percebo, principalmente a nível municipal, que é apostar em determinados segmentos, ou mesmo no curta-metragem, no videoclipe, que a região tem uma imensa produção, né, nesse segmento, mas é bem plural, assim, eu vejo que ainda é difícil identificar uma única identidade mesmo. Conrado, eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito desse flerte que existe entre o audiovisual e a internet, o audiovisual e a ficção, e também o audiovisual e a TV. Eu percebo que tem muitos produtores experimentando realmente, né? Saindo um pouco daquele único formato, enfim, pensando o curta-metragem também com flertes em outras áreas. Hoje, no caso específico do Financiarte, já se abre a possibilidade de inscrição não só de webséries, mas de programas de TV que tenham também uma ideia de continuidade, né? Nós recebemos também produções de videodança. Então, se percebe realmente que tem uma questão mais plural ali, que o audiovisual pode experimentar diferentes formatos, diferentes fins, né? E com grande qualidade, né? Então, nós já tivemos um caso recente, no último edital, de um projeto voltado justamente à produção de um programa de televisão que serviria como um piloto a nível nacional, para o lançamento nacional, né? E até com promoção de bandas locais. Foi um dos projetos aprovados no último Financiarte. Então, percebe-se que sim, os produtores estão de olho nessa convergência, até porque a gente percebe que, por muito tempo, toda a produção de curta-metragem, sendo documentário ou ficção, ela acabava ficando restrita aos festivais. E por isso uma abertura como essa que é tão importante, né? Porque ela até de certa forma quebra alguns paradigmas, né? O curta pode ficar não mais engavetado, né? Ele vai ter uma janela, né? Vai ter uma exibição. E justamente por isso, também por essa preocupação de não se produzir uma obra que acaba resumida nela mesma, em um lançamento, em mais poucas exibições, há a preocupação também desse produtor em pensar em outros fins, né? E aí por isso que eu acho que rola esse flerte bem grande com
tanto com televisão quanto com internet, e é muito válido, né? Tá aí a tua produção. Queria que tu falasse um pouquinho, porque tu teve um namoro também aí com a produção de um curta. Como é que foi isso? Cara, eu acho que foi justamente de um interesse para ver como seria e ver o que eu não acabei depois da produção que eu não faria, né? Então, foi lá em 2008 ainda, eu já tinha brincado de escrever roteiro ou brincado de produção, mas foi tentando levar mais a sério, estudando um pouco até com dois amigos, o Marcelo Miller e o Rafael Miller, são irmãos, né? E aí a gente decidiu construir um roteiro, o argumento desse filme foi meu, o título dele é Famílias Felizes Se Parecem, e o Marcelo e o Rafael, eles escreveram um roteiro e eu dirigi com o Marcelo pelo Financiarte, financiados pelo Financiarte. Na época, na verdade, era Fundo para a Cultura, lá em 2008, né? Nós tivemos essa relação, é um curta-metragem de ficção, um drama, tem 15 minutos, foi produzido pela Spaghetti Filmes, né? Junto com o Lissandro Stalivieri e a Janete Krieger, que tem uma grande produção aqui na região, né? E foi justamente interessante para perceber que eu deveria sim ter experimentado esse lado do audiovisual, mas não era bem exatamente o que eu queria fazer, que eu queria trabalhar na área do cinema, né? Acho que eu me encaminhei um pouco melhor depois indo para trabalhar numa sala de exibição, com curadoria, com programação, que aí é o que eu me vejo mais fazendo hoje. Bom, tu saiu desse processo de produção de cinema, foi para dentro da curadoria. Queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que tu vê hoje o cinema, essa nova produção de cinema e essa formação desse público também diferenciado para esse tipo de audiovisual. Olha, é complicado, porque são muitos públicos também. E a gente, hoje, na sala onde eu trabalho, a sala de cinema Ulisses Jeremias, a gente tem um público que acaba sendo muitas vezes segmentado pelo não vou dizer o tipo, mas o cinema que nós exibimos, né? Voltado mais ao circuito mais artístico, um cinema mais de autor, né? Então, sim, tem uma certa relutância no público mais abrangente em assistir, se permitir conferir esse tipo de produção cinematográfica, né? E o cinema hoje tem realmente vive uma fase de plena mudança, né? Não só na produção, principalmente com toda essa questão da tecnologia, que influencia muito a maneira de se fazer filmes e a maneira de se ver filmes, né? A maneira de se receber o espectador, receber esses filmes, como nas próprias salas de exibição, que é o que a gente enfrenta hoje, o dilema da digitalização, né? O cinema está passando por esse processo onde as salas analógicas, como é o caso da nossa, que exibe filmes ainda em película 35mm, encontra o momento de que ela deve ser digitalizada para continuar sendo relevante, ou a gente não consegue mais exibir filmes inéditos, né? Então, eu acredito que a palavra da hora talvez seja justamente essas evoluções tecnológicas, tanto a nível de produção, distribuição e exibição, que mudam não só a maneira com que os espaços exibem, mas como o profissional está realizando essas obras, como o público assimila e assiste essas obras, né? Porque tem uma questão que eu sempre tento categorizar e acaba ocorrendo não vou dizer uma briga, mas enfim, a tecnologia muitas vezes acaba suprimindo uma boa qualidade de um bom roteiro ou uma boa história. Acham que, ao invés de andarem juntos, elas acabam sublimando uma outra, né? Então, é uma fase delicada, mas acho que os melhores realizadores e os que são mais felizes acabam saindo por cima de toda essa situação. Conrado, obrigada pela tua participação, sucesso sempre, e a gente volta a continuar conversando a respeito aí de audiovisual. E você fica agora com a exibição de curtas realizados na região. O Bruno era um artista, né? Era um cara doce, um humanista. O meu pai era um centro, agregava muita gente procurava ele. O Bruno Segalla era essencialmente um homem político. A arte do Bruno Segalla está impregnada de política.
grande ícone da esquerda de Caxias, um mito da esquerda caxiense, até eu diria. O Bruno escultor, o Bruno artista, ele não se mostrava. O cara que foi preso, parecia bandido da cidade, agora tem lá uma avenida principal, nova, lá com o nome dele. Eu acho que há tantos Brunos na figura do Bruno Segalla, que o Bruno que eu conheci é um Bruno das lideranças e é um Bruno da coragem. O Bruno morreu da profissão. Ele era pantografista. Tem uma fresa em alta velocidade, ela vai triturando o metal. E esse metal era alumínio, era cobre, era bronze. Esse óxido de cobre, então pela narina dele, ele respirou isso aí 30 anos. E o médico disse, olha, teu irmão tem o pulmão revestido de azinhava de cobre. Meu pai faleceu em 2001, né? E já em 1997 ele já estava doente. Mas o meu pai era uma pessoa que lia muito sobre saúde, né? Então ele já sabia o que ia acontecer com ele. E soube encarar a sua morte, né? Aceitou a morte. Quando eu pisei na calçada dele, que atravessei a rua lá, eu vim encostando numa ambulância. Estavam tirando uma maca com ele da casa. Eu não perdi um amigo, eu perdi uma biblioteca. Raras vezes eu encontrei um homem sério, compenetrado, idealista, socialista. Ele convidou o Luiz Carlos Prestes, por exemplo, o Cavaleiro da Esperança, para jantar na casa dele uma noite. Ele me ligou, vem aqui que tu vai conhecer o cara e tal. Eu fui visitar o Bruno Segalla junto com um amigo comum, um comunista, o último comunista de Caxias, chama-se Luiz Pisetti. E o Bruno não nos conheceu e ele estava agitado lá na sua cama, ele fazia alguma coisa com a mão. E depois, conversando com o Pisetti, nós chegamos também à conclusão que o que ele estava fazendo com as mãos, ele estava modelando alguma coisa. Ele estava trabalhando, o corpo estava morrendo, o artista não. Esse é o meu amigo. Dos anos 70, metade dos anos 70, travei contato pessoal com ele. Aonde foi isso? No glorioso Bar 13, aqui de Caxias do Sul. E lá eu me encantei com a pessoa do Bruno Segalla. Político, artista, amigo, bom pai, bom marido. Era uma pessoa excepcional. Foi um maridinho muito bom, né? Com a minha família, criou os filhos muito bem, nunca faltou nada, né? A gente viveu sempre bem. Depois que entrou na política, a coisa piorou, né? Aí ele não ficava mais em casa, eu ficava sozinha. Quem educou essas crianças fui eu. O Segalla teve 5 filhos, né? 2 meninas e 3 rapazes. Sandra Maria, Ricardo, Francisco, esse que faleceu no acidente, Bruninho e a Bianca. A Sandra foi advogada, minha amiga, falecida. Ela tinha um problema na perna. E ela me disse, então, que gostaria de ser bailarina. Então ela dizia, pô, olha aqui com a minha perna, como é que eu vou ser bailarina? Eu não posso ser bailarina. E meu pai sabia que eu queria ser bailarina. Então, às vezes, quando meu pai chegava em casa, ele vinha brincar comigo e dançava comigo. Ele botava os 2 pés em cima dos pés dele e ele dançava comigo. E eu era uma bailarina de perna curta.
Ele tinha uma profunda admiração pela mãe dele. Ele falava da coragem da mãe dele, né, de criar os filhos, de enfrentar a dificuldade de estar sozinha criando os filhos. Minha mãe tem história nessa cidade, por ter se separado. Passei no lugar de sapato, por ter uma mãe separada. Até dentro da igreja ela foi para a rua. Meu pai bebeu, né? Então ela tomou uma decisão, eles não se davam bem. Meu pai viajou, foi embora, eu tinha 5 anos e nunca mais voltou. E minha mãe foi para Porto Alegre e se formou parteira. Então nós temos 99% de influência da minha mãe. O Bruno então é pura minha mãe. Tem tanta influência que você, como minha mãe é parteira, pode notar que lá na praça o Bruno fez uma parteira lá. Depois virou Dídia Bandeira. Ele foi um monumento feito para comemorar os 100 anos da Éberle. E ele fez uma homenagem à mulher. Quem fez a Éberle foi o Abrão Éberle, não. Foi a mãe dele, a Dídia Bandeira. Então ele tem lá um alto relevo na base do monumento, que é a Dídia Bandeira. Mas o monumento em si é uma grande homenagem à mulher, à mãe, fundamentalmente, né? Por exemplo, eu detestei de paixão a Dídia Bandeira. Mas isso é uma questão que cada um lê a arte da maneira como entende, né? Uma mulher que trabalhava de funileira, com as mãos o dia inteiro, ser tirado os braços. A minha alma feminina e feminista ficou extremamente revoltada. Essa questão da minha nona foi importante para o meu pai, isso, porque ele contava muito. Primeiro, a mulher se separar em Caxias do Sul. Foi isolada pela família. E era parteira. Era chamada à noite para fazer o parto, e isso também suscitava assim, boatos, né? Tanto é que quando eu ia na rua, eu notava que a turma me chamava filho. Aquele lá é filho, eu acho que não é bom até dizer. Isso marcou muito assim o meu pai, sabe? Então essa admiração que o meu pai teve pela sua mãe, justificada, se reflete na obra. A presença da mulher na obra do pai é fundamental. Eu sempre dizia para ele que a gente tinha que organizar uma mostra, só que ele nunca quis. Aí eu brincava com ele, eu dizia que ele era egoísta porque ele guardava as obras dele só para eles e para os amigos mais próximos. Depois de eu conhecer pessoalmente o Bruno Segalla, a gente fazer amizade, eu comecei a frequentar o ateliê do Bruno Segalla. Aí então eu vi as maravilhas que ele tinha lá. O ateliê do Bruno Segalla era uma festa de esculhambação. Tinha de tudo lá dentro. Recorte de jornal, livro, fotografia, vinho branco que ele gostava, pão torrado com mel que ele gostava de comer, gostava de oferecer para os seus amigos. E ali ele misturava obras de arte, misturava coisas políticas, recebia muita gente, amigos pessoais, políticos. Então era um centro de convivência de pessoas simples, intelectuais, amigos, vizinhos. Eu conheci as obras dele assim. Quando eu fui na oficina, que ele me mostrou várias coisas que ainda não foram reproduzidas, né? E, antes de tudo, o Padre Nosso na cabeça do alfinete. Que quando eu era menina e fui nessa festa da uva, onde era exposto e a gente podia olhar, para mim foi uma das coisas mais espantosas que eu vi na minha vida. Quando eu associei o Bruno Segalla com o alfinete, para mim foi um espanto. Eu achei tão estranho que uma pessoa que fosse comunista gravasse o Padre Nosso. Ele podia ter gravado o Manifesto Comunista, podia ter gravado, sabe, qualquer coisa. Por que o Padre Nosso? Meu pai tinha 28 anos, então ele estava numa idade de criação e de domínio da técnica da gravação muito forte, né? Então ele inventou essa de gravar na cabeça dos alfinetes a figura do Getúlio Vargas, que era o grande líder político da época, né? E também uma saudação ao Getúlio, com 135 letras. E num outro alfinete também
comemoração aos 400 anos da cidade de São Paulo, a figura da Evita Peron também. Conseguiu montar um sistema de lentes, tipo um microscópio na época, em que permitia que ele conseguisse trabalhar com aquelas micro ferramentas, né? Então isso aí, na época, foi uma repercussão muito grande, esse trabalho aí, em 1950. A folga do lanche, do almoço, seja do que for lá, ele pegava e as ferramentas dele estavam ali, a mesinha estava ali, ele não saía para a rua nem nada, ele ficava lá. O Bruno entrou na Eberle, varredor da sessão da gravação. Como ele ficou lá uns 2 anos varrendo, entrou com 13 anos, e aí ele estava estudando no Carmo, gostava de desenho, começou a fazer desenho lá dentro da firma. O Eberle viu que ele tinha uma sensibilidade artística e levou ele a trabalhar nessa área de gravações. E ele criava essas medalhas, depois, através do metal, gravava e fazia as medalhas comemorativas. Né? Ele foi o grande artista da Eberle. O Bruno é um autodidata, né? Ele aprendeu a desenhar, a esculpir lá na Eberle, fazendo aqueles trabalhos magníficos em talheres, em pratarias. Dentro da história do Segala na indústria Eberle, ele tem umas fases assim, né? Primeiro, como aprendiz logo no início de sua vida, né? E depois, ele então, já como estabelecido como escultor medalhista, ele entra na política através do sindicato. Em 1963, quando ele foi presidente dos sindicatos metalúrgicos, ele fez a primeira greve. E foi na frente da fábrica movimentar a classe operária e conseguiu fazer uma greve. Então, acho que foi uma das primeiras greves que existiu aqui em Caxias. Bruno Segala, presidente do sindicato, fechou a metalúrgica Abramo Eberle porque ele amava. Tu imagina na década de 50, tu liderar uma greve em Caxias do Sul. Não era pouca coisa. Tinha que ter muita coragem. E aquilo marcou o José Eberle, né, que era o diretor da empresa. Marcou como novidade, como é que pode fazer greve no Eberle, que ainda hoje é tido como símbolo de Caxias, né? O que o Bruno Segala representa? Representa, portanto, o sindicato saindo nas ruas, o sindicato fazendo movimentos paredistas e o sindicato liderados por brancos, italianos de origem. E com o Bruno Segala nós temos então esse novo contexto histórico, um contexto que escandaliza a cidade, e ele mesmo chamava atenção para isso. Presidência do sindicato que ele exercia só no final da tarde, quando ele saía da metalúrgica. Ele foi para lá, o sindicato estava quebrado. E ele levantou o sindicato, tudo em dia, e ajudou os outros sindicatos. Tem convivência, inclusive, com o João Goulart, com o presidente João Goulart. Participa da luta pela legalidade de 61. Assumiu a liderança do sindicato ele se candidatou a vereador, ficou vereador. Depois do dia ele se candidatou também a deputado estadual, ficou suplente. E de suplente caçaram ele. Das nossas lideranças e políticas, eu creio que foi ele, o Percy Vargas de Abreu Lima, o Ernesto Bernardi, as pessoas que mais sofreram, além do Henrique Ordovaz, né? Todos eles agora nomeados, depois de ser caçados, perseguidos e humilhados, todos eles nomeados, os grandes líderes caxienses a partir das obras, né, culturais, né, que hoje deram um nome a eles. Semeaste tanto, Percy, nesta terra, e por muitos e muitos anos nós haveremos de colher o que semeaste. A vida do pai como político foi uma vida bastante tumultuosa, né? Ele se dedicava muito ao trabalho, né? Então havia um distanciamento da família, né? Conheceu país por país. Na Rússia, por exemplo, ele ficou em Tchecoslováquia 2 meses e meio, né? Então a luta política do velho era muito forte. A minha mãe não tinha como acompanhar isso, ela tinha que cuidar das crianças, enfim. Eu nunca aceitei isso aí. Eu achava que isso aí estava errado. Porque só ia judiar a família, né? A família que sentia isso.
Imagina quantas vezes eu fui chamar de comunista na rua. Tu passava, é comunista. Porque o Bruno era tratado de comunista, né? Comunista de Caxias. Quando veio a Revolução, o Bruno falou comigo. O Brizola se mandou para o Uruguai. E eu vou me mandar também. Mas eu só tenho em Brasília. Tu não pode ir até Brasília. Ele hoje então eu vou para cá da praia, vou me esconder lá. E quando chegou ali em Vila Seca, o exército pegou ele. Só que ele disse, olha, não vou lhe prender porque não tem ordem de prisão. Você numa massacre de Caxias, você não pode sair. Aí ele voltou. Voltou e ficou em casa. Então houve uma denúncia de vários políticos, várias pessoas, como desvio de verbas do sindicato. Eles bateram na porta, nós estávamos dormindo. Eu levantei e fui atender, né? E perguntei quem era. Ele disse que era a polícia. Aí eu abri a porta, né? Entrou esse que veio prender o Bruno, a paisana, e um militar do quartel daqui com um fuzil na mão, assim pra mim, ó. Aí eu disse, olha, baixa isso aí, porque tu não vai querer me dar um tiro, né? Alguns políticos que não foram presos se esqueceram de visitar os presos, ficaram com medo. Isso marcou muito pro Bruno. Depois houve, então, com o presidente Geisel, uma perseguição a várias lideranças políticas no Brasil. E aí é onde o pai é preso em 75. Ele é preso em Caxias aqui, me recordo sim, num sábado, onde entra o pessoal do DOPS aqui e pedem para ele fazer uma pequena mala. Ele entra num Opala preto e é encapuçado. E levam ele até Porto Alegre. Na segunda vez que foi preso, ele foi aqui em Porto Alegre, na Sertão. Aí foi a Polícia Federal, já não era o Exército. Eles vieram aqui em casa, eram umas 2h30, o Bruno estava dormindo, essa da Polícia Federal. Eles levaram para lá, botaram numa solitária. 15 dias numa solitária, onde ele não via a luz do sol e as luzes sempre permanentemente ligadas, não existia noite nem dia, né? E eu fui lá, falei com ele, só que ele não me enxergava. E o que tu tem? Faz 70 e tantas horas que eu tô com uma lâmpada acesa na cabeça, eu não enxergo mais ninguém, meu. Perdi a visão. Ele era chamado à noite, levavam ele para tal lugar, nu, por uma outra sala, e colocavam ele numa parede, diziam, bom, agora eu vou ser fuzilado, né? E aí chegavam lá e batiam fotos e tal, então um jogo de cena para aterrorizar a pessoa, né? O Bruno nunca apanhou, mas os outros que estavam lá... Durante esses 15 dias ele foi interrogado por um delegado da polícia. Eu ouvi os gritos das pessoas na Polícia Federal, de gente apanhando, eles davam cada sova nos caras lá embaixo, mas se o Bruno abria a boca, cala a boca. Uma pessoa trabalhadora, a vida inteira fazendo as suas obras de arte, e que de repente é preso e não acontece nada, e ninguém diz nada, e ninguém fala nada. Quando ele voltou, então, ele trouxe essa mensagem que os brasileiros deveriam realmente aprender a ser presos por suas ideias e ideais. O que eu aprendi com meu pai, essa vida política que ele teve, é uma coisa muito rica. E ele, mesmo depois da anistia, em 79, ele optou para não ter um envolvimento político muito forte, principalmente na questão da militância, ele não quis isso. E depois, com a vinda do Brizola, com o retorno do Brizola do exílio, ele só optou pelo PDT. Eu acho que eu nunca vi ninguém tão apaixonado
por uma liderança quanto o Bruno Segalla pelo Brizola. Eu do lado de cá, o Brizola com o Buston, né? E o Bruno pro lado de lá. Eu tinha uma ligação muito forte com o Brizola. Tanto é que ele fez essa estátua no Rio. Depois ele fez também o Bento Gonçalves aqui na Assembleia. Também o Dr. Dovaz. O Padre Jordani foi muito importante, né? De bandeira, né? E muito, por exemplo, as imagens de santos, né? Como é que tu é comunista, Bruno, se tu só faz imagens de santo? Então tem que ter um monumento para o terceiro milênio. E o monumento do terceiro milênio tem que ser um monumento de Jesus Cristo. Ele era adorador da imagem de Jesus Cristo. Quando ele vai fazer aquela estátua, vai fazer o Cristo, entende? Eu acho que aí é uma certa contradição que talvez eu não entenda muito bem. Né? Eles acharam o monumento um pouco comunista. E eu entendi perfeitamente o que eles quiseram dizer. Um Cristo muito humano, muito Bruno Segalla e muito filho de Bruno Segalla. Eu acho que, de uma certa maneira, é um autorretrato. O Bruno era ateu, né? O Bruno não acreditava. Mas, quando o filho dele ficou doente, eu acompanhei tudo isso, né? Ele deu a mão à palmatória. Vamos apelar para o senhor lá em cima, né? Para salvar o Francisco e tal. Foi violento. Eu vi ele chorar várias vezes. Lá até no bar 13 ele chorou. Cada vez que chegava um, né? Falava do filho, ficou muito marcado. Dali para frente o Bruno ficou outra pessoa. Enterrou seu filho num pranto de doer a alma. Aí o Bruno ficou um homem triste. Levou a sua dor para a arte. Ele ficou um homem muito mais sofrido. Acho que tudo aquilo que ele sofreu com a ditadura é muito pior a tu perder um filho, ainda mais num acidente. E o meu irmão, então, tinha 25 anos. E o meu irmão sempre foi um menino, rapaz problemático, sabe? Então, que inspirou sempre cuidados. Quando ele vem a falecer, eu também senti isso, porque eu convivia muito com meu pai, que é como se ele tivesse falhado em relação ao meu irmão, entende? E talvez ele não tenha se perdoado, né? Nunca vi ele ter ódio, nunca vi ele marcar, nunca vi ele falar mal de alguém, mas ele tinha esse poder de uma crítica assim divertida. O Segalla foi um sonhador. Imagine todo mundo vivendo a vida em paz. Eu já via no Bruno Segalla isso aí, humanista, que eu falei. Ele trabalhava para isso, o ser humano, a solidariedade com as pessoas, etc, etc. Um homem excepcional, um homem diferente, em todos os sentidos. Ele foi amigo até das pessoas que ele nem conhecia, do povo. Ele gostava muito de falar do povão. E o povo era seu amigo também. Esse era o Bruno Segalla. E uma grande referência, né? Eu acho, para quem quer lutar por um mundo de justiça social, de igualdade de oportunidades, de enfrentar todos os preconceitos que existem, né? Eu acho que essa obra é perene e o Bruno nunca será esquecido. Né? Isso é muito bom e gratificante, porque se é uma pessoa que merece ser lembrada, é ele. E o pai sempre foi um batalhador, né? Sempre lutou para aquilo que ele achava certo. Isso me influenciou, já que convivi com ele sempre.
Galópolis é um vale muito bonito, eu lembro muito carinho, um céu azul, contrastando aqui com essas montanhas, com esse verde. Sempre morei aqui, esse lugar aqui faz parte da minha vida, eu adoro este lugar para morar. Existem muitas coisas bonitas aqui em Galópolis que se formaram a partir do lanifício, as casas que foram construídas para os funcionários. A vila, agora hoje bairro de Caxias, é um bairro muito bonito. Aqui nós temos assim um lugar, ele é muito aconchegante, ele é hospitaleiro, as pessoas, é bom de conviver com as pessoas. A gente vive uma família, né? Eu gosto tanto desta comunidade que até meu filho até queria me levar para o Rio. Não, aqui ninguém me tira. Aqui é minhas raízes. A infância, ela é uma boa infância quando ela é cheia de momentos bonitos, de momentos que a gente lembra pelo resto da vida. Os primeiros 4, 5 anos foram passados aqui. Confesso que não tenho grandes lembranças, mas a percepção do pátio. Verde, frutas, caminhadas. Eu fiz, na época, o meu primário aqui. Eu saía todo dia de manhã cedo, ia até a escola, voltava para almoçar, voltava para a escola. Como nós éramos assim muito humildes, a gente via sempre essa família era um destaque. Eram pessoas muito bondosas, sabe? De uma certa forma, a minha vida se afastou um pouco de Galópolis. Eu confesso que existe um vazio muito grande entre a nossa saída daqui e esse reencontro com esse processo todo que está acontecendo agora. A dona Lina, por exemplo, a mãe do José, uma pessoa boa, conviveu muito com meus avós e com minha tia. Bom, Hércules Galó veio para o Brasil após o falecimento do pai dele, que era um industrial da área têxtil na região de Biella, na Itália, Piemonte. A vinda dele se deveu certamente porque ele tinha um espírito bastante aventureiro, eu diria. E conheceu essa nossa região e percebeu o potencial que existia na cascata que ele encontrou aqui em Galópolis e na cooperativa que já existia aqui dentro da área têxtil dos originários daquela famosa greve do lanifício Rossi. Percebendo já todo esse potencial, ele acabou adquirindo essa cooperativa para dar um novo ritmo de crescimento a essa estrutura que ele encontrou aqui. A figura do meu avô chegou até mim através de pessoas que conviveram com ele, através de histórias, de fatos. E foi assim que eu recebi o sentido de Galópolis, o sentido destas casas. Bom, inicialmente o Hércules Galó edificou a Casa 1 por volta de 1904. 4, 5 anos depois, a Casa 2 passou a ser edificada. As casas começaram a sofrer a ação do tempo, principalmente a casa menor. A casa menor estava realmente num processo muito grande de deterioração e a casa maior também no seu lado sul, em função da umidade na parte de trás, estava começando a comprometer as paredes externas. A partir da iniciativa do José de transformar esse espaço aqui num espaço de memória da família do Hércules Galó, nós começamos a imaginar o potencial que existia nesse local para realmente deixar um legado da passagem do Hércules Galó. Houve o tombamento dos imóveis por parte da prefeitura e a partir disso começamos um sério, delicado, bastante cuidadoso processo de planejamento e de reforma. O tombamento, ele não retira a propriedade, ele apenas impede que o bem venha a ser demolido. As edificações não nascem para serem históricas, elas se tornam históricas com a visão que a sociedade de uma determinada época, o conjunto dela, resolve atribuir aquele bem. A partir do momento que nós começamos a viabilizar todo esse trabalho, logo que a gente iniciou, a Casa 1 realmente apresentava uma estrutura física bastante deteriorada.
ela estava abandonada, não tinha ninguém morando nela fazia bastante tempo. A casa 1 eu pensei, não vai ter salvação, porque o estado que ela estava era impressionante. Era até difícil de avaliar quais eram as reais condições, porque estava muito difícil o quadro em que ela se encontrava em função do tempo e da desocupação. Ela não tinha mais assoalho, não tinha mais estrutura, não tinha mais teto, ela não tinha basicamente mais nada. Tiveram mais de 3 ocasiões que eu pisava no chão e o meu pé afundava na madeira, praticamente atravessando do sótão para o primeiro pavimento. Na casa 2, as lembranças já eram mais presentes e as dificuldades também aparentemente menores, porque ela mantinha um nível de conservação por parte dos últimos ocupantes. Isso favoreceu, de certa forma, até hoje, o estado em que ela está, né, para viabilizar, de certa forma, essa nova intervenção. A diferença que existe entre a casa 1 e a casa 2 em função do requinte de acabamento, do requinte de espaços, a complexidade dos detalhes em que nós temos em uma e na outra. Todo o trabalho de projeto ele começou por um grande levantamento que foi feito fotográfico e métrico de todos os espaços, de uma série de detalhes construtivos. Foi desafiador no sentido de a gente também aprender a fazer isso, porque não é uma coisa que tu faz todo dia. E aliás, a arquitetura ela envolve muitas atividades, né? Mas é o tipo de situação que a gente não está preparado para exercer, porque é uma coisa muito singular, é muito difícil que isso aconteça. Não sei se é por uma questão de que não existe esse exercício dentro da arquitetura aqui na nossa região, ou mesmo no Brasil, de preservar essas coisas, de preservar essas histórias, né? E a gente começa a entender que existe muita diferença de recuperar, restaurar, reconstruir, reproduzir. Parecem todos termos que são sinônimos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, são coisas completamente diferentes. E quando a gente começa a se envolver na prática com essa atividade, é que a gente realmente vê a importância dessas coisas. A gente começa a ter uma relação, não só de arquitetura, mas uma relação com a comunidade, uma relação com as pessoas que são de Galópolis e que também viam lá da rua como eu via, mas com outro significado essas casas, né? Esse tipo de pesquisa, ele está muito focado em cima das informações que nós conhecemos, informações que estavam registradas em alguns livros e a própria presença física dela, né? A gente tinha que entrar seguido nela e fazer esse levantamento, tirar as medidas. E um dia eu percebi que tinha uma marcação no chão, mas eu achava que era uma coisa normal. E ela era uma tampa praticamente, tinha uma alça, tinha uma escada que levava até o porão e a partir desse momento a gente adaptou o porão no projeto. Esses prédios eles pertencem a uma outra época, eles foram edificados num período onde existiam materiais que hoje não existem mais, existiam artesanias que hoje a gente não encontra mais. A partir do momento que nós começamos a descobrir todas as peculiaridades em relação a materiais e técnicas construtivas que foram adotadas aqui na casa, nós passamos a pesquisar eventuais fornecedores. E a gente foi trabalhando e foi elaborando e foi enfrentando esse grande desafio. Toda a madeira estava deteriorada, então a gente teve que fazer muitas e muitas trocas de madeira. Tive que resgatar, eu tive que mandar fazer navalhas, fresas e buscar moldes. Então nós fomos reconstruindo em cima das peças danificadas, refazendo as peças danificadas, tirando a peça danificada e colocando a peça nova exatamente igual à anterior. Cada visita, uma grande alegria, um grande conforto tomava conta de mim, porque eu via que estávamos resgatando memórias, estávamos resgatando a história. A característica da casa, enfim, é toda igual à época que ela foi construída. Na medida que a gente começava a analisar tudo que se encontrava aqui, eu diria assim, as aberturas me impressionaram muito pela qualidade que elas apresentam. Em termos de fechamento, vedação e travamento, tem todo um conjunto ali de elementos que hoje em dia é muito difícil que a gente encontre numa esquadria. Existe todo um regramento na área de restauro, de recuperação, que guia os projetos desse tipo,
e que a gente está tentando também, de uma certa maneira, se guiar por esses critérios para que a gente tenha também um registro histórico das condições da casa como foram encontradas, para que essa memória também não se perca, porque a partir do momento que a gente faz uma intervenção e modifica até a mesma função das casas, essa passagem de um momento para o outro vai ficar registrada. Isso aqui é uma relíquia, né? Uma casa daqui com 500 metros quadrados é um palacete, é um palácio de madeira. Tem pinheiros e pinheiros inteiros aí. Tem muito critério nisso, tem muito bom gosto, tem muito valor estético nisso, né? E nós estamos falando de quase um século atrás, né? Hoje, se nós começarmos a olhar o pé direito que nós encontramos na Casa 2 aqui, é um negócio fantástico. É uma característica da época e ela traduz, de certa forma, o valor que se dava, digamos assim, em termos de algumas concepções que eram utilizadas em locais importantes, né, na Itália e na Europa, né, com essas características de transformar a arquitetura numa fotografia do padrão social, do padrão socioeconômico, enfim, dos ocupantes das casas. Na medida que as obras iam acontecendo, nós começamos a pensar, mas o que nós vamos fazer aqui? Qual é a vocação de tudo que está sendo feito aqui? E eu tranquilamente me convenci de que o que estava sendo feito aqui não é algo para mim ou para minha família. É alguma coisa para a comunidade, para Galópolis, para um resgate. Essas casas, isso aqui para nós é uma relíquia. Existe um potencial muito grande no desenvolvimento de turismo, no desenvolvimento de outras atividades que podem fazer com que a comunidade também se movimente nesse sentido e que a iniciativa privada ou até mesmo o poder público também possa se movimentar no sentido da recuperação de outros prédios que nós temos aqui em Galópolis. Até que ponto isso pode ser um marco para que as pessoas passem a revalorizar Galópolis, passem a descobrir outras coisas boas que existem aqui. Eu acho que é muito importante a gente resgatar a história, porque, afinal de contas, nós somos o que somos graças a um passado. E quanto mais se conhece esse passado, se respeita esse passado, melhor a gente prepara o futuro de um país.